No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quantos mistérios envolvem esses dois textos que inauguram a Bíblia Sagrada? Quantos anos tem o planeta Terra? Existiu uma Terra caótica? A queda de Lúcifer teria sido a causa da morte dos dinossauros e a transformação dos continentes? E o Jardim do Éden? Bem-vindo à minissérie No Princípio. De tudo que nós já vimos aqui, então a gente está fazendo aí meio que uma regressão para o início de tudo, para entender sobre a criação, já que nós vimos sobre como a Terra se formou do jeito que ela é hoje, né? Cadeias montanhosas, cadeias rochosas, os grandes mares, os grandes montes, sobre dinossauros, se existiu ou não, se foi extinto ou não, sobre se Lúcifer ele caiu numa Terra anterior a que nós conhecemos e destruiu tudo. Tantas coisas que nós já vimos nos levaram ao princípio de tudo, que é a criação. Tá? E olha só, é interessante como os dois primeiros capítulos da Bíblia, né, e um pouquinho do terceiro, né, eles são repetidos nos dois últimos, que seria o quê? Apocalipse 21 e Apocalipse 22, os últimos dois capítulos da Bíblia. Ou seja, se Gênesis 1 e 2 e um pouquinho do 3, se eles não forem literais, se não aconteceram de verdade, Apocalipse 21 e 22 é uma fraude, nada daquilo vai acontecer. Logo, todo o restante da Bíblia é descartável. Se tudo não foi criado como a gente viu que foi, para que aconteça tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, logo a Bíblia é inútil, descartável e mentirosa. Vamos ver um comparativo desses textos, né, e como eles são complementares entre si. Antes é só importante ressaltar que ali eu menciono um pouquinho do capítulo 3, né, quando eu falo de Gênesis 1 e 2, porque a Bíblia, ela, quando foi escrita originalmente, ela era uma narrativa que os hebreus, né, os judeus, por costume, sempre escrevem contando uma história, e aí quando eles encerram uma história para começar uma outra, aí então eles fazem uma pausa. Essa divisão de capítulo e versículo, como a gente conhece hoje, ela veio muito depois, é relativamente recente. Se você quer saber um pouquinho mais sobre como a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos da maneira que a gente conhece hoje, tem um link na descrição desse vídeo lá para você dar uma olhada. Tá? Se você quiser também que eu faça um vídeo sobre isso, para você não ter que ler a matéria, mas você ver eu explicando, comenta aí no vídeo que você quer que eu faça um vídeo explicando como a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Eu posso até, de bônus, também falar sobre a Bíblia chegar ao formato que hoje conhecemos, né? A diferença da Bíblia hebraica para a Bíblia que a gente tem em mãos hoje. Sabendo que a Bíblia hebraica, originalmente, ela tem menos livros no Antigo Testamento do que a gente tem hoje. Tá? Alguns livros eles se fundiram e viraram um livro só. Outros livros eles eram maiores na Bíblia hebraica e se dividiram entre livros menores. Mas se você quiser saber isso, comenta aí embaixo ou dá uma olhadinha no link ali para ver. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um comparativo para a gente entender como que os dois primeiros capítulos da Bíblia, né, um pouquinho do capítulo 3, eles têm a ver com o cumprimento da Bíblia lá em Apocalipse 21 e 22. Então vamos pegar a ordem dos fatos aí. Gênesis capítulo 1. A gente tem o quê? No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus sobre a face das águas. Deus então cria a luz. Deus cria a porção seca e cria os mares. Né? A gente já falou sobre isso no vídeo anterior. Surge uma porção seca, e em volta dessa porção seca, independente de onde está ali no globo terrestre, o mar ele tem ali uma corrente marítima e ele tem um mar diferenciado, dependendo da placa. Deus então cria a terra e manda que a terra produza erva. Deus cria os luminares. Deus cria animais aquáticos e aves, animais terrestres e humanos. Deus entrega o governo de tudo que tem na terra para os humanos. Aí em Gênesis capítulo 2, Deus planta o Éden e ali cria os rios que saem do Éden. Deus descansa com a criação, né? Aqui é a instituição do sábado. E olha em Gênesis 3.
vem maldição sobre a terra em função do pecado da desobediência. Ali então começa a ter dor e sofrimento, e os humanos são impedidos de entrar no jardim. Eles são expulsos do jardim, e aí Deus coloca querubins ali, protegendo a entrada, e uma espada flamejante que gira para que ninguém tente chegar próximo dos portões e entrar no jardim novamente. Então é interessante que aqui, se você pega a Bíblia escrita, o escrito original, ela não tem esse intervalo de capítulos. Pode ver, por exemplo, que o capítulo 1 de Gênesis, ele não conta a semana completa, os 7 dias, porque no 6º dia lá, Deus ainda planta o Éden e cria os rios que saem do Éden, né? E Deus descansa no 7º dia, lá no versículo 3. Tá? Então veja que se você for considerar que o escritor da Bíblia original, ele não conta a criação da semana com intervalo entre capítulos, ele conta ela direta, nós podemos dizer que o capítulo 1 e 2 praticamente são os mesmos. Ou pelo menos até ali no versículo 4, que é quando Deus começa a detalhar, né, toda a criação que ele esmiuçou por tópicos aqui no primeiro capítulo. Tá? Então não é nenhum absurdo a gente ver que, por exemplo, de Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, até ali Gênesis 2, 4, se trata de todo um acontecimento. A semana dos 7 dias até o descanso, ela termina no capítulo 2. Tá? E aí a gente tem os acontecimentos do capítulo 3, que também são em consequência da criação do Éden. Tá? E aí a partir do capítulo 4 que Deus começa a contar as histórias das descendências do homem, que aí fala sobre os filhos de Adão e Eva, sobre Abel e Caim, e começam as genealogias, e aí Deus começa a contar histórias dos personagens e das tribos que viria em seguida. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia falam sobre a criação e como a humanidade perdeu o direito de viver no jardim e teve que viver fora dele. Tá? Então aqui é o princípio de tudo e como chegou à maneira que estamos hoje, numa terra amaldiçoada pelo pecado, uma vida de dor e sofrimento, conquistando tudo com suor, com dificuldade, e o nosso impedimento de hoje entrar na glória de Deus, que era o jardim na época. E aí vamos fazer agora um comparativo com Apocalipse 21 e 22, para ver como que Deus ele justifica e ele regenera e ele reconstitui todo esse acontecimento do princípio. Gênesis 1, 2 e um pouquinho do 3 conta o princípio de tudo. Apocalipse 21 e 22 é um espelho de Gênesis 1 e 2, que é a consumação de tudo. Observe esse comparativo. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Lá em Apocalipse 21, Deus fala que ali João viu novos céus e nova terra, a regeneração dessa que tinha sido destruída. Nós temos aí então o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas de uma terra que era sem forma e vazia. Aí nós temos no capítulo 21 de Apocalipse, agora nós temos uma nova terra, que é a visão que João tem da Nova Jerusalém descendo, e ali agora ela tem formato muito bem definido. Ela não é mais sem forma, ela tem formato definido. Porque ele fala das medidas do templo, da medida da coluna, da medida dos muros, da edificação, ele fala das pedras que construíram a rua, ele fala das pedras que faziam parte dos caminhos. Então agora não é mais sem forma, ela tem formato bem definido. E principalmente ela não é mais vazia, mas ela é habitada por todos aqueles que tinham o selo do Cordeiro e herdaram essa terra. Deus então ele cria a luz, mas em Apocalipse 21 não terá mais essa luz porque ele será a própria luz dos salvos. Ele substitui uma luz criada pela sua própria presença luminosa. Aí temos a porção seca e a criação dos mares. No versículo 1 de Apocalipse 21, quando João vê novos céus e nova terra, ele fala que o mar já não mais existe. Só que é interessante aqui que não quer dizer que não vai mais existir água. Isso aqui é muito profundo, porque ele está dizendo que os mares já não existem. Quer dizer que não há mais separação de águas por fragmentos de placas ali. Deus regenera tudo para que volte a ser uma placa só. Então você tem ali a água que havia em volta da porção seca. Isso é regenerado. Não tem mais divisão de mares, esse mar e aquele mar, porque agora é uma porção seca só. Por isso que ele fala que o mar já não existe. Não é que vai deixar de existir água.
Até porque a gente vai ver lá na frente que a própria descrição do Apocalipse vai dizer que ali do meio da grande cidade saíam ali os rios. Né? Então vai ter água ainda, só não vai ter essa divisão por continentes que dividem diferentes mares e correntes marítimas como a gente conhece hoje. Veja lá que Deus ele cria a terra e ela produz erva. Só que Deus no versículo 5 fala que fez todas as coisas novas e as coisas velhas já são passadas. Então a terra que foi destruída no juízo de Deus nas últimas coisas vai ser regenerada e vai ter terra nova. Aí Deus cria os luminares para governar dia e noite, mas não haverá mais sol e nem haverá mais lua, porque não vai ter mais dia e nem noite. Vai ser um dia que dura para sempre, com a presença de Deus como sendo o seu grande luminar. E isso se repete também lá em Apocalipse 22, no verso 5. Não haverá mais sol e não haverá mais lua, porque não há mais dia e mais noite para ser governados pelos luminares. Animais aquáticos e aves também foram criados no começo. São destruídos também no juízo de Deus das últimas coisas. Mas João vê que Deus faz todas as coisas novas. E todas as coisas quer dizer todas as coisas. Todas as espécies que já foram extintas, infelizmente, voltarão. Nossos queridos amigos dinossaurinhos voltarão também. Tudo vai ser feito novo para habitar essa terra nova e esse céu novo. Animais da terra e humanos. E aí a mesma coisa. Seja animais da terra, seja aquático, seja ave, tudo vai ser feito novo naquela terra e naquele céu novos. E olha só, o governo da terra aos humanos, lá em Gênesis 1. Em Apocalipse 21, já quem vencer, quem chegar digno nesses últimos acontecimentos, vai herdar de novo toda essa terra. Então a terra que foi dada como governo aos humanos, que pecaram e perderam o direito de governar, quem vencer até o dia da consumação vai herdar novamente todas essas coisas. Tá? E a herança da terra voltará a ser do homem. Veio que Deus planta o Éden lá na criação, e do Éden saem os rios. A gente vê lá em Apocalipse 22, que João tem uma visão dentro da cidade ali de Deus. Ele tem uma visão da árvore da vida, aquela mesma que havia no Éden, só que agora ele fala que ela produz 12 frutos, um fruto por mês. É interessante que ele fala que esses frutos serão saúde para as nações, né? E aí dessa árvore da vida, de dentro da cidade, saíam os rios da água pura da vida também. E aí você vê que no começo Deus descansa com a criação, né? E lá na consumação ele habitará com a criação. Ele não mais vai só descansar das suas obras, mas agora ele vai habitar com a sua criação na cidade que ele fez para morar com os seus. E aí a gente tem aqui, olha, a maldição ela vem sobre a terra diante do pecado que o homem comete. Mas lá em Apocalipse 22, João ele vê que o próprio Deus fala que não haverá mais maldição nessa nova terra. Ali também, com o pecado do homem, a mulher é sentenciada, né, a dar à luz com dores do parto. O homem é sentenciado a conseguir o fruto da terra com muita dor e sofrimento e com o suor do seu trabalho, né, entre tantas outras coisas que foram infligidas sobre a terra com o pecado e a maldição que vieram com ele. Né? Mas em Apocalipse 21, Deus fala que enxugará toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes e todo sofrimento cessará. E por fim, né, o homem ele é expulso do jardim pelo pecado, e aí Deus coloca nas entradas do jardim os querubins guardando a entrada e a espada flamejante. E o homem fica impedido de entrar no jardim. Mas lá em Apocalipse 21, fala que agora eles terão acesso à cidade pelas portas. E isso se repete também em Apocalipse 22. Antes estávamos impedidos de entrar no jardim na sua glória, porque os portões do jardim estavam guardados e estavam fechados. Mas agora, nessa nova cidade, teremos novamente acesso a entrar na glória, nesse novo jardim espiritual, pelas portas. Vê como que é incrível que nós temos a consumação de tudo o que se começa no Gênesis 1, 2 e um pouquinho do 3, ele se conclui e Deus ele termina e realiza com perfeição o seu plano em Apocalipse 21 e 22. E essa é a criação.
que nós conhecemos biblicamente e a consumação de todas as coisas. E é interessante que uma característica de narrativa, ela também se repete, porque no capítulo 1 de Gênesis, Deus ele resume a criação, né, nesse primeiro capítulo, mas em seguida ele pega essa criação e ele descreve em detalhes a narrativa. Você pode reparar que a formação do homem ela é descrita no capítulo 1 e novamente, só que com detalhes no capítulo 2. Principalmente no que se refere a Eva, né, que só tem detalhes no capítulo 2 e ela ganha o nome somente no capítulo 3. Né? Especificamente Gênesis 1, 26 e 27 são praticamente explicados em detalhes no capítulo 2, do verso 5 até o final dele. Olha que interessante, isso é uma característica de narrativa dos hebreus, né, dos judeus. Olha, por exemplo, aí, né, Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui ele veio com a ideia sintetizada. Criou homem e mulher à sua imagem e está criado. Aí depois ele se dá o trabalho de lá no capítulo 2, né, do versículo 7 ao versículo 22, ele dá detalhes de como foi essa criação. Olha que interessante. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, que é algo que não tinha sido falado antes. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Né? Avança alguns versículos aí. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, lá no começo também, quando fala que criou o homem e mulher, Deus não fala que criou a mulher porque viu a necessidade do homem que estava sozinho e que era incompleto no sentido de precisar de alguém para lhe fazer companhia. Né? Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, de tudo que Deus criou, não havia semelhante que pudesse fazer par com o homem. Tá? Nem na criação de plantas, de animais, nem nada. Deus então cria uma que é compatível, mas aí ele dá detalhes de como ele cria. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Vê que interessante? Isso é uma característica hebraica muito comum. Tá? Você traz a ideia sintetizada, você explica ela de forma resumida e depois adiante você dá detalhes sobre aquilo que você já contou. É muito comum acontecer isso. Como, por exemplo, a gente tem no Apocalipse, olha só. Deus ele conta todos os eventos finais até que parece que tem um tipo de um reboot no capítulo 12. Né? Quando o anjo mostra a perseguição da mulher, né, para João, que é uma cena do início da igreja, passando pela morte, ressurreição e ascensão de Jesus até a queda de Lúcifer. Isso aqui também a gente já viu, principalmente no episódio 3, né? A queda do querubim, que a gente já tinha falado anteriormente. Se você não viu, corre lá e dá uma assistidinha para entender isso aqui. Então veja que de Apocalipse 1 até Apocalipse 11 tem a revelação de tudo que ia acontecer e lá no capítulo 11 tem a vitória de Cristo. Toca-se a sétima trombeta, né, os reinos da terra passam para Jesus, ele é vencedor, e aí o anjo fala, né, não seles as palavras deste livro, mas começa a contar, escreve e começa a anunciar para os outros. Aí no capítulo 12 é que o anjo mostra para João a visão do dragão perseguindo a mulher em dores de parto, que ali representa, né, o começo da igreja, aí ela dá a luz a Jesus, Jesus tem o seu ministério, é arrebatado para Deus, o dragão sobe para pelejar no céu, ele perde, ele é lançado na terra, e depois que ele está na terra, ele tenta pegar os remanescentes, né, da mulher ali que estava em dores de parto. Então vê que isso é uma característica muito forte da escrita hebraica, e a Bíblia tem vários exemplos desses. Né? Você vai ver que tem Apocalipse de 1 a 11, né? E não é coincidência, são 22 capítulos. Os 11 primeiros tem desde quando João é levado para o céu e ele vê Jesus, e ele vê a glória, ele vê o templo, ele vê o cordeiro, vê os selos, vê as trombetas, vê os exércitos, ele come o livrinho e tem a vitória de Jesus com a sétima trombeta. A partir do 12 começa a contagem em detalhes de como a igreja chegou ao que é, e aí os juízos de Deus até a Nova Jerusalém, no capítulo 21 e 22, que a gente viu agora há pouco. É uma característica muito comum da escrita hebraica, trazer a ideia sintetizada e depois você pega essa mesma ideia e volta a explicar, só que com clareza e com riqueza de detalhes, ok?
Então, olha, é um certo hebraísmo, né, utilizado pelos nativos lá, pois tanto na fala quanto na escrita, a ideia ela vem antes do desenvolvimento. Né? Primeiro se traz a ideia, depois você desenvolve sobre ela. Já vimos dois exemplos, né, onde a ideia sintetizada vem antes do detalhamento dos fatos. Isso também se dá pelo fato de ser um recurso de escrita, de quando o autor está registrando os relatos, né, inspirados pelo Espírito Santo, para depois, em alguns casos, ele entrar em maiores detalhes. Então você imagina que o escritor está recebendo a inspiração ali do Espírito Santo para lembrar os fatos e para escrever o que está sendo mostrado. Então é até um recurso que se usa, você anota uma primeira ideia, tudo que o Espírito vai te inspirando você vai anotando. E depois você, na continuação, pega aqueles relatos do início que você escreveu a ideia sintetizada e ali você começa a descrever algumas coisas que são mais importantes, você ter mais detalhes. Tá? Então você vê que isso no Gênesis, né, você tem o capítulo 1 ali com o resumo da criação e depois no 2 começa a ter mais detalhamento. Né? Aí tem detalhamento de que ele planta no Éden, as pedras preciosas que tinha no Éden, os rios, o nome dos rios, o que tinha na beira dos rios. Depois no capítulo 2 vem o detalhamento do que tinha no capítulo 1. Então isso também acontecia muito quando os apóstolos, né, principalmente João, ele tinha um escriba dele, que ele ia ditando e o escriba ia escrevendo, até porque dizem que o grego, né, o grego de João era muito fraco. Tanto que o Apocalipse ele tem ali mais de um substantivo no grego usado para uma mesma coisa, e alguns dizem que isso gera uma confusão, mas na verdade não. É porque João, como o grego de João ele era fraco para poder escrever, ele tinha um escriba ali, que escrevia para ele. Então, conforme ele ia editando, esse é um recurso que o próprio escriba ele usa. Ele anota uma ideia principal e depois ele volta naquela ideia e dá a riqueza de detalhes, de alguma coisa que ele lembra, ou de alguém que estava ditando para ele, fala para ele ser mais claro com alguns tipos de detalhes específicos. Tá? Então, isso aqui é muito normal. Um exemplo dessa prática também são os textos do Antigo Testamento, tá? Que são iniciados por verbo e depois sujeito e substantivo. Uma característica de você primeiro trazer a ação e depois dizer a quem ela é atribuída. Tá? Por exemplo, muito comum um versículo que começa assim entre os profetas, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então aqui a gente vê a característica do hebraico. Você começa com a ação, veio, né? Depois você fala o substantivo, você fala o sujeito para quem veio e depois você diz o que é que veio para aquele sujeito. Então você tem aqui, olha, veio, começa com o verbo. Tá? Começa com o verbo, começa com a ação. Depois veio para quem? Para o sujeito. E aí, por último, o que é que foi que veio? A palavra do Senhor, o substantivo. Isso é uma característica comum do hebraico. Você sempre começa com a ação. Então, igual a gente falou da fala e da escrita, primeiro vem a ideia, depois o desenvolvimento. Tá? Então, olha, por que a gente está falando sobre isso se o assunto é a criação de todas as coisas? Porque Deus ele é muito enfático em dizer que ele cria e ele sempre traz primeiro a ação, para depois o detalhamento. Entendeu? O que vale para Deus é o primeiro é o fazer e depois o explicar. Quando explica. Tá? Então, para a gente entender a criação, o fato de Deus fazer as coisas e depois dar maiores detalhes, né, igual a gente viu em Gênesis, igual a gente viu em Apocalipse, é muito importante a gente entender que Deus foca em ter atitude, em ter ação, em criação, em fazer as coisas primeiro. E, se for o caso, explicar. Mas Deus ele é um Deus de ação, é um Deus de criação, é um Deus de verbo. Deus é um Deus em movimento. Tá? Não por acaso, independente de João querer explicar Heráclito, né, para o povo de Éfeso, né? Mas você vê que o fato de no princípio Jesus era o verbo, quer dizer que antes de tudo foi ação, depois explicação. Tá? Então olha só, sobre literatura hebraica, podemos também ter uma compreensão se os dias da criação são literais, na forma como conhecemos, né? Ou se houve intervalo de séculos ou milênios entre o período. Aqui também eu estou fazendo uma menção à teoria da lacuna que a gente já estudou no primeiro episódio. Tá? Corre lá e dá uma assistidinha. A gente tem o Yom, que é o dia em hebraico e é literal. O mesmo do Yom Kippur, que é o dia da expiação e tal. Então, olha, a gente entende que o Yom é um dia literal se ele for acompanhado de artigo definido, numeral ou discriminação de período do dia, né, como manhã, tarde ou noite.
Então, como é que eu entendo se um Yom na Bíblia, no escrito hebraico, se ele é literal, se é um dia mesmo, como a gente conhece hoje, 24 horas? Se antes do Yom eu tiver um artigo, né, o dia, artigo definido, né, o dia, ou se eu tiver um número, né, 20º dia, 17º dia, 24º dia, ou se eu tiver uma discriminação, manhã e tarde, primeiro dia, tarde e noite, segundo dia. Sempre que eu tiver esses acompanhamentos, eu posso entender o Yom como literal. Então não há a menor chance de que entre os dias da criação, Deus tenha tido um espaço de tempo superior a um dia. Se ele disse é o primeiro dia e no outro dia ele diz que é o segundo dia, são dias literais, pelo que sugere a própria escrita hebraica. A idade da Terra ela é uma crença, como por exemplo da nossa idade. Tá? Se a gente crê que os dias da criação são literais, a gente já vê que a Terra ela é mais jovem do que se supõe. Né? Nós cremos na nossa idade, por exemplo, porque nós temos um RG impresso, certo? Você pega o RG, pega a certidão de nascimento, está impresso lá dizendo que você nasceu naquele dia e você acredita. Ah não, mas eu não acredito só por isso. Eu acredito porque o meu pai e a minha mãe estavam lá. Certinho, eles te registraram, né? Então você acredita em documento impresso e acredita em testemunho. Você não lembra. Você acredita na palavra deles. Tá? Então logo, olha só, questionar a idade da Terra bíblica como literal é questionar o testemunho de quem registrou na escrita como que ocorreu lá nos primeiros dias. Então, se eu acredito na minha idade por causa do meu documento e do testemunho de quem me registrou, eu tenho que encarar a Bíblia da mesma forma. Acreditar no registro escrito e no testemunho de quem estava lá e escreveu. Mesmo que faça muito tempo. Principalmente se quem disse para escrever e quem ditou foi Deus.